Não sei se você sabe, mas recentemente houve um atentado contra o ex-primeiro-ministro aqui do Japão, Shinzo Abe, e infelizmente ele faleceu. O fato é que isso repercutiu muito mal, né, perante todo o mundo, e uma figura tão proeminente, né, uma figura tão importante como a do ex-ministro, o Shinzo Abe, ter acontecido isso logo com ele fez com que as pessoas ficassem assustadas. Inclusive, nós que estamos aqui no Japão ficamos muito assustados com isso. Afinal de contas, ao redor do mundo e aqui também nós percebemos isso, que o Japão é um país muito seguro. O país tem leis muito severas para conseguir fazer com que essa segurança aconteça. E mesmo assim acabou acontecendo esse incidente. E quando uma coisa assim acontece, principalmente com uma pessoa que é conhecida mundialmente, a tendência é que toda a mídia ela reporte, né, ela passe isso para o resto do mundo. E o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, era uma figura muito querida por vários governantes ao redor do mundo. Então isso fez com que levantasse, né, o questionamento: será que o Japão é tão seguro assim como realmente aparentava ou como se dizia? E é por isso que eu resolvi fazer esse bate-papo com você hoje, para conversarmos sobre isso e entender melhor toda essa situação. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e hoje nós vamos conversar para entender se realmente o Japão é um país seguro de se viver. Olha só, por mais que esteja agora repercutindo por toda a mídia, né, esse atentado que aconteceu com o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, nós temos que entender que é um fato que aconteceu pontual. Se colocarmos na ponta do lápis a quantidade de assassinatos num país, num determinado mês, por exemplo, vamos supor aí, vou dar algum exemplo, mas fictício. Um país X, ele teve a morte de 10 pessoas por assassinato. Um país Y, ele teve a morte de 1.000 pessoas por assassinato. Tudo isso num período de um mês. Então, qual é o país que realmente tem mais segurança? É o país X. Independente que esse país X teve um assassinato de uma pessoa que era famosa e repercutiu pelo mundo inteiro e ficou nos noticiários. Então, nós temos a tendência de achar uma coisa quando nós vemos na mídia, na TV, nas redes sociais, né, na internet, nos sites, nos blogs, e aquilo fica martelando na nossa cabeça e nós acabamos superestimando uma atitude, alguma coisa pontual ali. Sendo que o fato, se nós pegarmos então uma estatística geral, nós vamos ver que ainda não é assim uma coisa tão agravante que está acontecendo no Japão. Inclusive eu mesmo fiquei bastante triste por este acontecimento, até porque quando eu cheguei aqui no Japão, era o Shinzo Abe que era o primeiro-ministro, e eu achei que ele estava conduzindo muito bem o país. Toda essa coisa do coronavírus que apareceu depois, ele teve aí um tratamento para conseguir tentar auxiliar a população. Foi durante o governo dele também que, antes do coronavírus, o Japão tinha conseguido sair da recessão, tinha conseguido uma estabilidade econômica. Então ele fez bastante coisas boas para o país. É uma pena isso ter acontecido. Mas o fato é que a nossa realidade aqui no Japão, para as pessoas que vivem por aqui, é que continua sendo um país seguro, um país que nós podemos andar ali com relógio, com óculos de sol, com boné, com uma roupa de grife, com um tênis legal, né, celular, relógio, e sem ter medo de ser assaltado. Sabe aquilo de ficar olhando para os lados, vendo quem está andando atrás, vendo se tem pessoas suspeitas? Esse tipo de paranoia que a gente acaba ficando muitas vezes no Brasil, aqui a gente vai perdendo, né? A gente vai ficando mais tranquilo. Eu confesso que no começo eu vim com aquela paranoia do Brasil, né? Então eu ficava andando assim, mesmo não tendo essa necessidade. Eu ficava sempre alerta, né? Querendo ver se tinha alguma situação que eu tinha que me precaver e tal.
até que ao longo do tempo eu fui me acostumando que realmente dá para ficar mais tranquilo, mais relaxado. E não é por causa desse fato que agora todo mundo que está aqui no Japão está, né, andando preocupado, achando que vai ser assassinado. Não é assim, né, que acontece. Então é um fato bem pontual que aconteceu. Inclusive estão até investigando, pegaram a pessoa que fez o atentado ali e estão verificando qual foi o intuito dela real, né, quais foram os motivos. Mas de qualquer forma, a nossa vida por aqui continua a mesma. Continuamos andando tranquilamente pelas ruas, independente da hora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e tranquilo, sabe? Sem aquela preocupação de que pode acontecer alguma coisa. Inclusive, eu acho interessante elencar alguns fatos para você entender o porquê o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Inclusive, essa ideia é reconhecida por várias reportagens feitas ao redor do mundo. O primeiro fato que ajuda muito, né, no Japão ser um país seguro é que é um país de tolerância zero. Então, tolerância zero para tudo que está fora da lei. Por exemplo, porte de arma, bebida alcoólica, dirigir de forma perigosa, né, no trânsito e também o porte de drogas. Tudo isso e muito mais. Então, paga-se um dinheiro muito alto de multa, vai para a cadeia mesmo, o processo realmente funciona e as pessoas que cometem algum erro, algum delito, realmente acabam pagando por isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre a cultura japonesa, o dia a dia, como é viver aqui no Japão, trabalho e tudo mais, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você ficar sabendo dos novos conteúdos que estarão saindo. O segundo fator que faz do Japão um país muito seguro é a cultura. Para você ter uma ideia, mesmo pessoas famosas, se elas forem pegas fazendo alguma coisa errada, porte de droga, qualquer coisa assim, mesmo até relacionamentos extraconjugais, a vergonha para ela é muito grande. Ela tem que ir em rede nacional pedir desculpas para o público. E fora isso, provavelmente a carreira dela vai despencar. Então, isso daí faz com que todas as pessoas no geral percebam que se é importante ou não, famoso ou não, a consequência acontece. Portanto, é melhor andar na linha. E não é só pessoas famosas que têm essas consequências, políticos também. Então, político, quando é pego alguma coisa que ele fez errada, ele acaba renunciando de forma geral. Fora isso, tem um fator de que 99% das pessoas, da população, ela é alfabetizada, né? Então isso ajuda bastante na parte cultural. E o Japão também tem bastante vagas de emprego, o que ocasiona dos japoneses não ficarem desempregados, né? Ali sem empregos, sem dinheiro. Tanto é que o Japão acaba trazendo bastante estrangeiros, né, para o país para poder suprir essa falta de mão de obra que tem aqui. Inclusive, se você for descendente de japonês e tiver interesse em vir trabalhar para o Japão, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode se cadastrar e a mesma empresa que me trouxe para cá também pode te ajudar a conseguir vir trabalhar no Japão. E ainda falando sobre a cultura no Japão, temos que considerar que os japoneses têm um alto poder aquisitivo e a economia, querendo ou não, é estável. Então não tem grandes oscilações, não tem aquela coisa de que tem inflação altíssima, as coisas sobem muito de preço. Também existem pequenas delegacias que eles chamam aqui de Koban e estão espalhadas por todas as cidades, em vários pontos da cidade, o que facilita muito a população pedir algum auxílio quando precisa. E claro, acaba fazendo também com que as pessoas mal intencionadas também pisem o pé no freio quando pensam fazer alguma coisa ruim. Nós também não podemos esquecer de que os impostos são relativamente altos, mas eles retornam para a sociedade. Retornam em forma de infraestrutura, em forma de serviços para a população. Então isso também ajuda muito. Porque eu me lembro até que eu li um livro, um tempo atrás, que ele comentava que lugares que estavam ali sem os devidos cuidados, manutenção, lugares, cantos das cidades assim, é que acabavam acontecendo o maior índice de criminalidade. Então, quando tem um ambiente já que é propenso, né, tá ali
todo mundo vê que está jogado, está de lado, a tendência é que as pessoas também comecem a agir com esse pensamento. E o Japão tem uma ótima infraestrutura, cuida muito bem de toda a cidade, né, de todo o aparato ali disponível para a população. Isso também acaba refletindo na forma como as pessoas pensam, elas agem e então também na segurança. E por último, mas não menos importante, eu acho que até um dos pontos mais importantes, é que o Japão é seguro devido a ser uma ilha. Então, a entrada e saída do país é muito difícil, né? Assim, fazer de forma que não se pegue a pessoa, né? Por exemplo, se uma pessoa cometeu um delito, vai sair do país, ela tem que sair de avião, navio, e aí, ou seja, todos esses pontos são controlados. É difícil acontecer um caso da pessoa conseguir passar, né? Vai conseguir quando tiver um esquema muito mirabolante ali, um disfarce com documentos falsos e sei lá, né? Todo um aparato, mas torna-se muito difícil. Por isso que os japoneses, de forma geral, eles sabem disso. Então eles tendem a cometer menos delitos, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde acaba sendo pego, porque vai ter que se esconder dentro do próprio Japão. Para sair daqui seria muito difícil, porque tem que passar ali por algum aeroporto ou algum porto que sempre é vigiado. Portanto, apesar desse infeliz incidente que a mídia está, reportando globalmente, nós percebemos que o Japão continua sendo um país muito seguro para se viver. Só acho que vai mudar algumas coisas referente às campanhas eleitorais, porque o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ele estava justamente numa campanha eleitoral para falar bem de um outro candidato do partido dele. Estava fazendo ali essa campanha em Nara, e lá que aconteceu o atentado. E uma coisa bastante importante deixar relatado é que essa pessoa que fez o atentado, ela não utilizou uma arma normal. Ela teve que fazer uma arma caseira para conseguir fazer o atentado. Então, para você ver a dificuldade do porte de arma mesmo, de ter porte de arma aqui no Japão. Mas infelizmente, todo esse tipo de informação hoje em dia é mais fácil de conseguir pela internet, e a pessoa acabou criando ali, fazendo uma arma caseira e usou essa arma para fazer esse atentado. O fato é que é normal vermos políticos na época de campanha ficarem ali nas esquinas das ruas, cumprimentando as pessoas, ali naquela coisa de corpo a corpo com seus eleitores. Não sei se isso vai continuar. Provavelmente deve dar uma mudada, principalmente se for algum político mais graduado, mais importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, então já curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar sempre sabendo quando sair vídeo novo do canal. Muito obrigado e até a próxima!